Olá, eu sou Denilson Paixão, sou psicólogo e iremos continuar nossas conversas sobre psicologia, análise do comportamento e psicoterapias comportamentais contextuais. Hoje o tema é um pouco polêmico, mas é importantíssimo, né? Apesar do título, A Psicologia Mente que Nem Sente, na verdade a ideia é de que a psicologia, infelizmente, sofre com a herança histórica de reproduções de conhecimento impreciso sobre si no senso comum. Mas vamos lá, vamos com calma. Vou explicar em termos históricos e epistemológicos porque falar de mente não faz sentido nenhum. Mas, basicamente, se aqui, agora, pararmos para pensar em como fomos culturados, como fomos ensinados a pensar o fenômeno psicológico, logo virá na nossa mente figuras psiônicas. O que são figuras psiônicas? Personagens como o Professor Xavier, Jean Grey dos X-Men, certo? Em que eles fazem leitura mental. Através do que seria a mente que vive dentro do seu cérebro, teria como mover objetos, teria como ler pensamentos, que até influenciar seus desejos. Pois bem, infelizmente, porque eu acharia muito divertido que tudo isso acontecesse, essa ideia de mente, ela é falaciosa e ela não é verdadeira para a ciência contemporânea. Triste. Porém, contudo, todavia, nós temos algo muito mais divertido. Temos ferramentas materiais, fisicalistas, que são capazes de modificar a sua vida. E é mais ou menos aqui onde nós iremos iniciar a história. Por quê? Que apesar de, no pleno século XXI, nós ainda trazemos ideias do iluminismo. E a explicação é bem simples. O senso comum tem um apego muito grande a ideias fantásticas. O fantástico nos cativa. O fantástico é incrível. Por isso nós consumimos arte, por isso nós produzimos. Contudo, todavia, porém, quando nós olhamos para a ciência enquanto produto mais seguro e mais preciso para a transformação de vidas, é preciso nos distanciar das coisas que até não são muito agradáveis para olhar com maior ceticismo para os fenômenos e entender suas relações mais concretas. O que é que está passível de mudança e o que não está. E dentro da história da psicologia, muito do que foi produzido no passado, no senso comum, e que foi enraizado, na verdade, é herança da filosofia. Em específico aqui, para a gente falar sobre essa separação entre corpo e mente, nós temos que falar de René Descartes. Este jovem francês foi responsável por levantar a bandeira de um movimento epistemológico racionalista. O que é isso, Denilson? Que o conhecimento científico mais seguro para a sua época deveria ser totalmente derivado da razão, da racionalidade, dos pensamentos. E seria através dos pensamentos que teríamos o conhecimento mais puro e mais seguro. E que toda experiência material, física, corporal, com sensações, com a estética, com o mundo, atrapalharia esse alcance, porque toda experiência com o nosso corpo seria falsa, seria parcial, seria apenas através de métodos dedutivos da racionalidade matemática que seríamos capazes de alcançar o conhecimento seleto e seguro das ciências. Contudo, todavia, porém, como já foi dito, no tempo presente isso não se sustenta. Porém, entre o conhecimento científico produzido e o senso comum de sua época, existe um descompasso. Então, neste exato momento, muito do que se produz de mais inovador e de mais transformador em psicologias não é acessível para o público no senso comum. E talvez daqui a 100 e 200 anos ainda nem chegará à nossa compreensão. Então, somente pessoas especializadas que estão dentro de uma graduação, que estão pesquisando, vão compreender alguns desses fenômenos. E repito, demorará anos até que esses conhecimentos se capilarizem em nossa rotina e que de fato desfaçam esses elos históricos que nós herdamos dos franceses, que herdaram também ideias platônicas dos gregos. Dito de outra maneira, como alguns professores meus falavam no passado, nós, população ocidental, no fundo, pensamos como gregos. Nós herdamos ideias gregas. Mesmo que nós derivemos e avançamos com o conhecimento,
ainda existe muito do grego no nosso modo de pensar, de agir, de construir uma ciência. Infelizmente, ainda haverá, porque nós somos um ser cultural e, volto a dizer, entre uma geração e outra demorará para ser transformado, e na medida que mesmo nós alcancemos o conhecimento contemporâneo, ainda viremos cheio dessas experiências anteriores e culturais. Estas raízes não nos abandonarão. Mas vamos lá. Bem, para a psicologia, em específico, para o behaviorismo radical, para a análise do comportamento, por que o mental, os fenômenos mentais são um problema? Ou, de uma maneira como Bruce Skinner, o nosso grande teórico da análise do comportamento, falou: mentalismo. Todas as explicações que não alcançam nenhuma relação material com o mundo, que não podem ser explicadas por fenômenos naturais, vão ser consideradas mentalistas. E quais seriam esse tipo de explicação? Normalmente, como identificamos as sensações, as emoções de outra pessoa? Observando. E aí, por exemplo, nós vemos uma pessoa que está chorando. Esta pessoa está chorando, pressupomos que ela está triste e perguntamos por que ela chora. E ela dirá que está chorando porque está sentindo tristeza. E a tristeza seria este fenômeno mental, que nem usa divertidamente. Segura a ideia. E aí, em sequência, perguntaremos: e por que é que ela está triste? Né? Como é que nós sabemos que alguém está triste? Porque ela está chorando. Veja só como o elo vai continuar. E aqui, obviamente, nós sabemos que é preciso explorar a história. Ela pode ter topado e arranhado o joelho. A mãe dela pode estar doente e tudo isso. Mas vejam só, quando perguntamos, questionamos a qualquer pessoa no senso comum, no dia a dia, o motivo pelo qual ela está quieta, ela vai dizer que está desanimada. Ela vai dizer que está triste. Ela está sentindo um desânimo, ela está sentindo uma tristeza, ela está sentindo uma fraqueza, ela está tendo um passamento. Quase nunca estas explicações virão com esse contexto ao qual nós falamos como: não me alimentei direito, não dormi bem, acabei de passar por problemas no trabalho, estou me recuperando dessa situação, tive uma queda pressória. Vejam só, isso tudo é material, mas durante as explicações normalmente virão dessa maneira. E normalmente virão de um modo circular. Como é que eu sei que a pessoa está tendo um passamento? Porque eu estou vendo ela toda branca, ela está pálida. Como eu sei que a pessoa está desanimada? Olha como ela está ali amarela, na carteira dela, na faculdade, olhando para o quadro, sem vida. Então a gente fica nesse movimento circular que não avança. Como profissional, ou mesmo como alguém interessado em fazer mudanças mais consistentes na sua rotina, no seu dia a dia, é preciso olhar para as relações materiais. Então veja só, essa separação entre mente e corpo já não começa a fazer sentido, até porque, no avançar das ciências contemporâneas, nós entendemos que é possível ter sensações em função de mudanças fisiológicas diretas. É possível, por exemplo, em função de muita ureia dentro do organismo que não conseguiu secretar, ou problemas nos rins, por exemplo, ela vai ter delírios, mas ela não tem delírios porque ela tem um problema mental. Ela tem delírios porque o corpo dela aconteceu várias mudanças. A pessoa está depressiva porque ela sente a depressão dentro dela. Não, ela está depressiva porque as experiências inadequadas, a falta de experiências vantajosas ao longo de semanas, de meses, de dias, fez com que o corpo dela se conformasse àquela rotina. Então veja só, quando nós temos um ciclo de sono e nós alteramos esse ciclo de sono, sei lá, viajamos para outro país e nós começamos a dormir em horários diferentes, quando voltamos para o Brasil, precisamos nos readaptar. Nós mudamos a constituição do nosso corpo, nós mudamos o funcionamento do nosso corpo. Quando nós trabalhamos no período noturno e de dia a gente dorme, o nosso corpo funciona diferente, nós começamos a ter problemas porque nosso corpo foi adaptado para estar acordado em momentos em que existe contato com o sol e dormir quando este sol não está presente. Quando a gente muda e começa a ter contato apenas com cores fluorescentes, nós começamos a ter problemas com esse corpo. Esse corpo começa a adoecer. Então vejam só, na medida em que a nossa ciência avança para compreender que este corpo e mente não se separam, porque mente não existe, nós começamos a olhar de uma maneira mais concreta para o que precisa ser alterado para esse corpo.
O que é que esse corpo está sentindo falta? Certo? Quais são as relações materiais, inclusive políticas, de políticas públicas, são relevantes para esse corpo? Então, de outra maneira, a mente, como nós podemos ver hoje, ela é uma grande ficção, ela é uma grande metáfora. Se eu perguntar para qualquer uma pessoa aqui presente, que está assistindo, o que é que vem à sua cabeça de imediato, nós vamos pensar em quê? Vamos pensar em pessoas que têm poderes mágicos fantásticos. No meu caso, como eu sou consumidor de quadrinhos e de séries, eu vou pensar logo em um Professor Xavier, vou pensar logo na Jean Grey, em que ela vai lá e Scott! Entra na mente de outra pessoa, lê seus pensamentos, ou movimenta objetos com o poder da mente. Contudo, todavia, apesar de grandissimamente fantástica seja essa ideia, inclusive eu gostaria que fosse possível fazer tudo isso, infelizmente isso não é científico. Inclusive, durante muito tempo, durante grandes guerras, em período de guerra, muito dinheiro foi investido para tentar descobrir o funcionamento da mente nesse modelo. E todos esses experimentos eles fracassaram. Somente os conhecimentos baseados em relações materiais sólidas entre corpo e este mundo em qual nós vivemos se sustentaram. E é através dessa história, dessa relação entre corpo neste mundo, entre este organismo e este ambiente, é que nós conseguimos fazer transformações mais adequadas. Nós conseguimos transformar vidas, enquanto pessoas que estão alinhadas com a análise do comportamento e as psicoterapias comportamentais contextuais. Então veja só, a gente nem precisa abandonar falar de mente, falar de pensamento. Nós só não podemos utilizar isso enquanto desculpa, enquanto explicação para os comportamentos. É preciso olhar para as relações materiais e históricas que nós construímos com esse mundo. Seja esse mundo físico, seja o nosso mundo social, com as pessoas, porque essa relação com pessoas também influencia. As palavras, elas têm essa relação de mediação, consequências sociais, certo? Tá, Denilson, então o que é que eu faço com a tristeza? O que é que eu faço com a alegria? O que é que eu faço com sonhos? O que é que eu faço com o pensamento? Transformamos tudo em conhecimento. Pensamento se transforma no comportamento de pensar, os sonhos em comportamento de sonhar, a tristeza no comportamento de se entristecer, a alegria em alegrar-se e assim por diante. Transformamos tudo em ação. Inclusive, veja como se torna poético. O amor deixa de ser uma coisa para ser algo que é feito, algo que é construído, uma ação comprometida. O amor deixa de ser algo que você tem ou pode perder para a ação ser algo que você faz direcionado à pessoa amada. O amor enquanto uma ação comprometida com a pessoa amada. Veja como fica bem mais poético. Apesar de que muitas coisas da análise do comportamento, do behaviorismo radical, nós vamos ver perder, na verdade, essa poesia, essa beleza, talvez seja nesse momento em que a gente transforma tudo o que seria mental em comportamento que se torna mais belo e mais bonito. Transforma, de fato, em algo mais fantástico. E, bem, por fim, nós tentamos fazer essa compreensão no mundo atual. E eu não sei como finalizar não, porque eu já fiz tanto vídeo que esse vídeo ficar bom, mas eu vou deixar esse final porque tá maravilhoso. Mas vamos lá, só para fazer um grande resumo. A psicologia ela não é culpada por esse mal-entendido histórico, essa herança filosófica que nós temos sobre a mente, A mente existe enquanto esse construto, enquanto essa ficção, porque nós herdamos isso da filosofia racionalista descartiana, e ela é transmitida através de gerações e gerações, como foi dito. Enquanto nós não mergulhamos, enquanto cientistas, enquanto pesquisadores e pesquisadoras no campo de conhecimento, nós temos apenas uma perspectiva parcial do que qualquer profissão, do que qualquer ciência faz. E, para a análise do comportamento, enquanto a psicologia engajada no mundo para a transformação, apelar para esses fenômenos metafísicos e materiais não nos ajuda a responder problema, não nos ajuda a encontrar soluções, a identificar as causas do comportamento. Por que uma pessoa está triste? Temos que olhar quais são as condições de mundo que tornam esta vida entristecida e como nós podemos transformar esse mundo em um mundo mais feliz. Nós não precisamos viver em outro mundo, um mundo fantástico da mente para sermos felizes. Nós precisamos de condições concretas que tragam e produzam felicidade,
Então, repito, talvez seja a grande apogeu da psicologia comportamental o momento em que ela deixa de olhar para os fenômenos mentais como uma coisa e transforma em comportamento, certo? E é isso. Espero que tenham gostado.